Bom, pessoal, aqui eu vou falar hoje para vocês, vou ler um texto de Santa Catarina, já com a nota da BC, tá? Essa é a redação que a gente vai 8,50 pontos possíveis. Vou abordar os aspectos da banca, e vou falar também as percepções, inclusive em relação a recursos. Bom, então vamos lá. O tema desse texto era o seguinte: então, ela vinha uma citação. O atendimento de um interesse pessoal ocorre de modo a prejudicar. Quebra-se esta regra básica da justiça e da democracia. A garantia do meu direito, também a garantia do. Então, é um tema bastante amplo que a gente consegue falar sobre questões de limites, direitos, enfim, em qualquer aspecto ali, pensando no quinto, liberdade de expressão, enfim, a gente pode fazer várias considerações em relação a esse. Bom, então, o primeiro quesito aqui é o conteúdo, tá? Perspectiva adotada no tema, capacidade de análise, senso, existência dos argumentos, coerência. Então, vem aqui comigo que a gente vai analisar. Eu vou até colocando aqui cores diferentes. Um amarelinho, conteúdo. Quando a gente fala aqui de abordagem do tema, a gente vê que esse aluno, ele já começa falando sobre direitos sociais adquiridos, tudo bem. Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Ele retoma um pouco os direitos da Revolução Francesa, então eu já começo aqui a pensar num histórico. Aí ele vai falar isso da Constituição brasileira, né? De justiça social, sem privilégios ou distinções de natureza, tá? Agora, aí a tese dele, ó. As práticas de favorecimento pessoal presentes no Brasil desde a colonização vêm sendo combatidas desde a redemocratização com o objetivo de proporcionar iguais condições de vida a todos. Então, olha só, fala de direitos sociais, justiça social sem os privilégios. E aí a tese dele, as práticas de favorecimento pessoal desde a colonização vêm sendo combatidas a partir da redemocratização. Esses aspectos para que a gente fale que esse candidato ou esse texto, né, ele tenha consistência de argumentos, clareza e coerência, eles têm que aparecer aqui nos parágrafos seguintes. E se a gente parar para perceber, é justamente isso que esse aluno faz. Então, olha só. Inicialmente, cabe destacar que a tarefa de romper práticas enraizadas numa sociedade não é simples. O Brasil passou por um tipo de colonização exploratória, baseada em pilares como devastação da natureza em busca de riqueza e também do favorecimento pessoal. Ele está retomando a tese dele. Prática essa que se prolongou por décadas e foi retratada em diversas obras literárias. Olha aqui, argumentos de autoridade e argumentos por meio de analogia. Ele fala de obras literárias. Fala do Alto da Compadecida, ele dá aqui os exemplos. Então, olha o senso crítico desse aluno aqui aflorando, tá? E aqui ele fala, ó, o coronelismo, ó, ele já falou da colonização, ele está passando pelo coronelismo, as castas sociais mais elevadas era comum, auxiliando-se mutuamente na busca por prestígio, explorando a sociedade e visando a manutenção do status quo. Ademais, pode-se corroborar essa prática prejudicial ao bem público, uma das principais, nos períodos mais obscuros da história nacional, que foi durante o período militar. Então, olha só, entre 1964 e meados dos anos 80, no qual apenas empresas e pessoas ligadas ao regime tinham os meios de produção. Contudo, nessa mesma época, iniciou-se o movimento da redemocratização, com as diretas já que almejava a liberdade da nação a fim dos privilégios e garantia dos direitos civis a todos.
para que assim pudesse ver o que na visão de Aristóteles ele traz, inclusive aqui um argumento de autoridade, seria a plena democracia, com o exercício dos direitos, a plena democracia, com o exercício dos direitos sociais adquiridos. Portanto, a quebra de paradigma, rupturas dos padrões e o combate ao favorecimento pessoal é o que os governos poderão oferecer ao povo, a garantia dos direitos a todos, indistintamente, conforme preconiza a Constituição Federal. Pessoal, eu vejo aqui uma argumentação que ele traz os principais elementos na introdução. Então, ele fala de Constituição, de justiça social, de práticas de favorecimento e de redemocratização. Aqui no segundo parágrafo, ele faz exatamente a mesma coisa, destrinchando e aumentando os seus argumentos. Então, eu tenho aqui as práticas enraizadas na sociedade, colonização exploratória, o favorecimento pessoal. Ele enfatiza a sua argumentação por meio de obras literárias. Ele traz o coronelismo e ele fala sobre as sociais. Depois, ele vai fazendo um crescente na história. Depois do coronelismo, ele passa o quê? Pelo período militar, até chegar na redemocratização na generalidade. E aí fecha sua argumentação, trazendo o conceito de plena democracia de Aristóteles. E aí, na conclusão, ele traz justamente, né, que tudo isso é uma quebra de paradigma, por quê? Porque precisa de ruptura de padrões que vêm sendo estabelecidos. Né? Então, aqui, se a gente olhar aqui, a banca deu 3,25 nesse quesito. Eu peço aqui num recurso nota máxima, porque os argumentos eles são consistentes. Você vê a retomada desses argumentos ao longo de todo o texto, de forma a mostrar clareza, consistência de argumentos e coerência textual, tá bom? Agora, vamos para a estrutura, né? Quando a gente fala de estrutura, a FCC, ela entende que, no quesito de estrutura, respeito ao gênero solicitado, progressão textual e encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, coesão textual. Então, vamos lá. Olha só. Aqui a cor. Nós temos, sim, né? Nós estamos diante, sim, de um texto dissertativo argumentativo. Né? Aqui eu tenho a minha tese. Aqui eu tenho o primeiro parágrafo, eu tenho a introdução, e aqui eu tenho a minha tese nas últimas linhas do parágrafo, de forma que eu vejo, né, que o aluno, o candidato, ele enfatiza a necessidade de combater essas práticas de conhecimento pessoal. Meu desenvolvimento vai da linha 8 até a linha 26. São 2 parágrafos de desenvolvimento que se complementam, né? Ademais, então eu dou segmento. A gente já viu aqui que a gente tem uma evolução dos argumentos, uma evolução histórica dentro desse. E como operadores argumentativos, eu tenho o quê? Eu tenho a ideia de se utilizar analogia por meio de obras literárias. Eu tenho também a evolução, a questão de causa e consequência, quando a gente faz evolução histórica. E eu tenho também argumento de autoridade, filósofo aqui clássico. Tá bom? E eu tenho conclusão e retoma a tese. Então, olha só, combate ao favorecimento, uma retomada de tese, quebra de paradigmas, é uma retomada de tese já com o ponto de vista do aluno. Tá? Então, olha só, eu tenho sim um texto dissertativo argumentativo. Da mesma forma que eu tenho aqui coerência nesses argumentos, como a gente viu na sequenciação que o candidato faz dentro desse texto, bem como eu tenho coesão e coerência. Então, a coesão textual, ela é feita por meio, principalmente, desses conectivos aqui, a coesão entre parágrafos, né?
feita aqui por esses conectivos. Intraparágrafos, então dentro do parágrafo eu também tenho aqui uma organização, tá bom? Então, dentro eu também tenho os conectivos, eu também tenho alguns elementos aqui de coesão. De forma que eu também divirjo da banca em relação a essa nota, porque eu acredito que esse aluno contenha texto muito bem organizado, coerente, dentro da estrutura do padrão de dissertativo. Por isso eu entendo que a nota desse aluno, nesse quesito, também deveria ser a nota máxima, tá? Se a gente olhar para um recurso, né, a gente conseguiria ali, já que 0,75, a gente já conseguiria aqui 1,25 a mais na nota desse aluno. Conseguiria jogar ele um pouco mais para frente na classificação final. Pessoal, eu vou pausar um pouco esse vídeo, tá bom? A gente vai falar, então, nesse vídeo só em relação a esses aspectos, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre os aspectos linguísticos, parte de expressão linguística, tá bom? Então acompanhem aqui, a gente já volta.